Fala pessoal, beleza? Bom, nesse vídeo eu vou dar algumas dicas na parte de pós-produção para vocês, né? São alguns detalhes, algumas coisas que eu acabo utilizando nas minhas imagens que vão dar um ganho bem legal aí no trabalho de vocês, principalmente aquelas pessoas que têm muita dificuldade em fazer a pós, né? Ou que não têm conhecimento mesmo de como trabalhar com o Photoshop. Né? Essas dicas que eu vou dar, apesar de serem coisas assim iniciantes, né, até com um pouquinho de conhecimento a mais, mas são coisas simples, né, e que já fazem uma grande diferença aí na imagem de vocês, né? Então eu vou falar sobre ajustes iniciais, né, quais são os ajustes que eu faço, né? E aí é legal que vocês vão ver como que uma imagem minha sai do render, né? E estava até conversando com alguns alunos e eles tinham algumas dificuldades, né, pelo estilo da imagem, como ela sai do render, às vezes sai meio lavada, às vezes sai com a sombra meio fraca, alguma coisa do tipo. Então eu vou mostrar nesses ajustes iniciais como que a gente faz para dar um ganho muito legal nisso, que já melhora absurdamente já essa qualidade de sombra, de contraste e tal. Eu vou falar sobre o Render ID, né, que é um elemento do V-Ray que a gente usa para fazer seleções isoladas de objetos, e aí a gente pode trabalhar com muito mais facilidade cada um dos objetos da cena. Vou dar algumas dicas de brush, né, de como fazer alguns efeitos aí com brush, né, algumas coisas mais dramáticas, algumas coisas mais artísticas, tal. Vou mostrar aqui uma maneira de fazer o Depth of Field, né, com elementos de Depth, né, como que a gente vai trabalhar isso daí. E uma outra dúvida que eu vejo bastante que as pessoas têm é como colocar o background na cena, aqui no Photoshop, né? Fica muito melhor a gente trabalhar o background aqui, né, ao invés de colocar direto no render, porque aí a gente tem total controle sobre o background, né? A gente pode fazer todos os ajustes possíveis para que ele case o máximo possível com a imagem de vocês. Então, basicamente, são essas as dicas que eu vou dar nesse vídeo. Eu espero que vocês gostem, que ajude, né, a melhorar o trabalho cada vez mais de cada um de vocês. Convido vocês também, né, já vou deixar o link aqui, vou deixar o link também na descrição do vídeo, né, para conhecer o site da Dolmen, né, conhecer os nossos treinamentos, né, que é o site www.dolmen3d.com.br. Né, a gente está aí no mercado de curso online na área de maquete eletrônica desde 2012. E a gente vem trabalhando forte, a gente tem uma quantidade muito legal de alunos trabalhando junto, todo mundo se apoiando, se ajudando. Então, eu convido você a conhecer os nossos treinamentos, né? No site vocês podem ver todos os treinamentos que a gente trabalha, pode ver a grade de aulas, vocês vão perceber que não é um curso, não é um tutorial disfarçado de curso, né? Onde o aluno pega a cena que o professor faz e trabalha em cima dela e copia o que o professor fez durante o curso, né? Isso daí é um tutorial. Aqui na Dolmen a gente ensina toda a teoria, né, da condição do aluno realmente resolver todas as cenas sem ser uma cópia, né? O que é o mais importante é que cada artista 3D tem a sua personalidade, não que ele seja uma cópia do professor dele. Então, isso é uma coisa muito importante. Então, dá uma conferida na grade de aulas, vocês vão perceber que realmente aqui a gente tem curso, né? E uma coisa que a gente se preocupa muito é com o conteúdo e com o conhecimento que o aluno vai ter. Convido também vocês a curtirem a página no Facebook, né? www.facebook.com/dolmentreinamentos. Lá a gente sempre tem postado muitas coisas interessantes, muitas coisas de conteúdo para todo mundo poder ter acesso. Então, tenho certeza que vocês vão gostar do material que a gente divulga por lá. Ok, então eu vou começar, né, com a dica número 1, que seria a parte de ajustes iniciais. Né? Eu não vou me aprofundar, tá, muito nos assuntos, é um vídeo com dicas apenas, tá? Não é uma aula mesmo, para que vocês possam começar a mexer em alguma coisa aí e já
ter uma melhora no trabalho, ok? Eu vou pegar nessa primeira imagem que eu vou trabalhar a parte de ajustes, vou trabalhar o Render ID, vou trabalhar o Brush e vou trabalhar o ZDepth. Tá? Em uma outra imagem eu trabalho a parte do background. Então, como eu vou trabalhar canais, né, os elementos do V-Ray, tem muitas pessoas que não sabem que a gente pode abrir tudo em um arquivo só, né, fazer um carregamento direto, onde cada uma dessas imagens vai ser um layer já, ao invés de pegar e abrir uma por uma e depois copiar e colar, esse tipo de coisa. Né? Então, a gente vai, menu File, ao invés de vir no Open, então, e abrir uma de cada vez e depois juntar tudo em um arquivo só, vocês têm a opção aqui no Scripts, Load Files into Stack. Vai abrir essa caixa do Load Layers. Vocês vão clicar aqui em Browse. E aí eu vou pegar aqui essas 3 imagens que eu vou utilizar. Eu sempre salvo, tá? Uma dica aqui. Todas as minhas imagens eu salvo em TIFF com 16 bits, né? 300 dpi. E se eu for utilizar aqui, né? Se for colocar um background na cena, coloco lá o Store Alpha Channel. Então, toda vez que vocês forem salvar a imagem, a minha recomendação é salvar ela em TIFF. Depois eu tenho o ID, né, que seria o Render ID, e o ZDepth. Feito isso, né, selecionado os arquivos, eu dou OK. Ele vai abrir, né, todas essas imagens. Apesar, né, do Natal, hoje que eu estou gravando esse vídeo, já ter passado, mas é uma imagem que dá para mostrar bem todas essas ferramentas aqui. Então, essa daqui é a imagem, né, exatamente como saiu o meu render. Né? Então, eu costumo trabalhar, tem pessoas que trabalham de uma maneira diferente da minha, né? Elas deixam o render o mais cru possível e depois faz a mágica toda no Photoshop, né? Tem pessoas que gostam de trabalhar o render um pouco mais e depois ter menos trabalho no Photoshop. Então, eu costumo ter esse nível de render, né? Antes da pós. Observa que eu não forço o contraste, né? Eu deixo a imagem mais suave mesmo, para depois eu fazer esses ajustes aqui que, né, conforme eu vou trabalhando, eu vou vendo como que vai ficando. Então, mais ou menos a minha imagem sai com esse nível de contraste, com esse nível de cor, dessa maneira. Qualquer imagem minha sai mais ou menos por aí. Então, ok. Eu vou deixar ela do jeito... Eu vou duplicar, né, esse layer para criar um novo, para que a gente possa fazer comparações nesses ajustes iniciais. Então, eu vou dar um Ctrl J, né, para duplicar o meu layer. Então, Ctrl J, aí ele cria aqui um geral.tif, copy. E aí eu vou trabalhar, né, esses ajustes iniciais. A gente pode fazer os ajustes por aqui, né, pelos Adjustment Layers, onde eu vou criando o layer, né, mas como não é a minha ideia criar uma aula exatamente de Photoshop, muito assim, eu vou fazer direto aqui, tá, pelo Image, Adjustments. Então, eu começo, né, a minha sequência. O que eu vou fazer? Eu vou mexer primeiro no Exposure, depois eu vou trabalhar o Color Balance, depois eu vou trabalhar o Levels, depois o Curves, depois o Hue Saturation e, se for necessário, por fim, o Brightness Contrast. Isso é o que eu faço em todas as imagens minhas, tá? A única coisa que vai variar de uma imagem para outra é o valor, né, de cada um desses parâmetros, mas a minha sequência é essa. Então, como eu costumo trabalhar o contraste mais forte, né, é um gosto meu, então eu inicio com o Exposure para aumentar um pouquinho o meu Gamma Correction, para ele dar uma clareada a mais na imagem, tá? Para depois ficar um pouquinho mais fácil. Geralmente eu não passo de 1,20, né? O máximo que eu chego aqui é 1,20. Nesse caso, essa imagem já está com uma exposição bacana, então eu não preciso subir muito. Tá? Vou subir aqui para 1,10. Observem aqui a diferença, tá? É algo suave, só para dar um pouquinho mais de exposição. Ok? Feito isso, eu vou no meu Color Balance. E aí eu vou trabalhar
um pouquinho mais as cores aqui na minha imagem, né? Então eu faço duas coisas. No Midtones, eu trabalho, né, no Midtones e no Highlights. No Midtones eu vou puxar um pouquinho para o amarelo, para trazer um pouquinho mais, né, dessa cor quente para nossa cena. Um pouquinho para o vermelho. Ok? Ó. Então, observa que eu já ganho mais vida na minha imagem. Porém, ela está muito amarelada. Né? A gente tem que tomar um certo cuidado com cores para não ficar aquele exagero, né? Principalmente o verde, que é uma cor que predomina muito no render quando sai do Max. Depois, como que eu vou dar uma correção nisso? Eu mudo aqui para Highlights, e aí eu trabalho um pouquinho para o azul e um pouco para o ciano. Então, observa que eu tinha a imagem um pouquinho mais azulada, um pouquinho mais esverdeada, e com esse ajuste eu trago um pouquinho mais das cores quentes para minha cena, né? Então já dá uma boa melhora no nosso esquema de cores. Ok. O próximo passo é trabalhar o Levels, e aí é onde a gente vai trazer o contraste, né, mais para a nossa cena, tomando um pouquinho de cuidado para não escurecer demais. Claro que tem algumas áreas que podem escurecer, que a gente pode corrigir depois, tá? Mas no caso aqui, como eu não vou me aprofundar nos assuntos demais, né, de sequência de pós-produção, esse tipo de coisa, então vamos procurar, né, não escurecer demais a nossa cena. Aqui no Levels, então, a gente vai mexer nesse gráfico, onde esse primeiro ponto são as áreas mais escuras, os mid-tones, né, os meios tons, e as áreas mais claras da cena. Então, o que eu costumo fazer? Eu baixo essa parte, baixando essa parte, observa que eu vou ganhando, né, mais contraste na cena. Então, não exagerem, tá? Tipo, isso aqui é uma coisa assim, tipo, vamos dizer, no máximo 20, vai, alguma coisa assim, né? Só para trazer um pouquinho mais dos tons escuros para a cena. Depois eu trago os tons mais claros. Então observa que eu vou ganhando mais contraste. Ó. Como era, como fica, só com levels. Né? Já dá uma boa diferença. Depois a gente pode ver aqui os mid-tones, né? Qual a melhor opção. Diminuir um pouquinho aqui só para tirar um pouco desse estouro. Óbvio que a gente poderia fazer uma máscara depois e diminuir isso daqui, mas o intuito dessa aula não é trabalhar máscaras, esse tipo de coisa, tá? Então vamos ver. Photoshop é o seguinte, uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, não existe receita de bolo em pós-produção, tá? A pós-produção é uma coisa do artista, de quem está fazendo. Então toda a sensibilidade para se criar uma pós-produção vem exatamente de quem está fazendo. Então, não tem aquela sequência, aquela receita de bolo, assim como nada tem, né? Nem Max, nem V-Ray, nem Photoshop, nenhum deles tem essa receita mágica, o botão mágico, né, que deixa a imagem perfeita. É tudo uma questão realmente de teste, de ir mexendo, vai no preview, volta, vai, volta. E assim a gente vai, né, criando um pouquinho desse visual melhor na imagem. Então, o grande lance mesmo é ir testando os padrões, os efeitos, olhando em toda a cena para ver o que está acontecendo, esse tipo de coisa, tá? Ok. Depois do Levels, às vezes nem precisa, tá? De fazer essa parte do Curves, mas em todo caso aqui eu vou colocar ela. O que eu faço no Curves? A gente tem essa linha, eu vou pegar aqui embaixo, vou clicar e ele vai criar um ponto, que é a nossa parte de áreas mais escuras. Então eu posso, geralmente, né, a gente puxa para baixo, se eu puxar para cima, observa que ele clareia bem a nossa imagem. E um outro ponto aqui em cima, que são as nossas áreas mais claras, e aí eu vou trabalhar ela aqui. Então observa que a gente já traz mais vida na imagem também. Tá? Tomando sempre cuidado para não estourar demais as coisas, principalmente a cor branca, tá? É uma cor que vocês sempre
tem que prestar muita atenção na imagem para ver se não está estourando, que é a cor branca. Ok. E por último, é o Hue Saturation. Aqui a gente tem a opção de trabalhar a saturação de cada uma das cores, né? O que eu vou fazer é trabalhar só o master. No caso, eu vou tirar um pouquinho da saturação. Lembra que imagem muito saturada perde um pouco do realismo, tá? Então, vou tirar um pouquinho da saturação só. Fica bem suave, a gente percebe mais aqui no vermelho, tá? Mas fica uma coisa bem suave. Mas vocês podem trabalhar aqui cada uma das cores. Já, às vezes, vocês podem conseguir um equilíbrio legal aí na cena. Ok. Vou só fazer um teste no Brightness Contrast para ver, mas eu acho que talvez o brilho... Aqui também, quando a gente vai mexer, é suave, tá? Nunca demais. E sempre o lance do preview, né? E ir vendo o clima, vocês têm que ter mais ou menos uma ideia de como vocês querem que a imagem fica, né? Uma referência na cabeça para que aí vocês busquem, né, essa qualidade e tal. E aí vai trabalhando em cima. Vou usar, tá? O brilho e contraste aqui, ficou bom. Ok. Olha só. Esses são os ajustes iniciais, tá? Que eu faço em todas as minhas imagens. Né? Às vezes com um pouco mais de cuidado, criando máscaras para tirar, às vezes, por exemplo, esse estouro de luz aqui, que está muito forte. Mas, basicamente, é isso. Então, olha, a diferença que dá só com esses ajustes básicos, né? Já seria algo já para parar por ali, uma prévia, por exemplo, para um cliente, já fazer só esses ajustes e mandar dessa maneira. Né? Observa que a gente traz muito mais contraste, muito mais cor, muito mais vida para a nossa imagem. Tá? E aí, dessa maneira, seria a nossa dica número 1, que é trabalhar esses ajustes iniciais que a gente faz aqui. A minha dica número 2 vai ser com relação ao Render ID. Né? Como que a gente vai trabalhar o Render ID. Eu não vou trabalhar todos os objetos da cena, tá? Mas eu vou duplicar aqui esse layer, né, para ter uma comparação depois. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar então o meu layer geral ID aqui, vou jogar ele aqui para cima, tá? Só arrastei. O que vocês observam que o Render ID faz? Ele separa, né, por objeto. Então eu consigo fazer uma seleção muito mais fácil aqui no Photoshop para trabalhar cada um desses meus objetos. O que eu vou fazer? Ó? Vou pegar esse geral 2 e vou passar para cima e vou desligar ele. Aí dessa maneira eu vou fazer as seleções e vou passando. Ó. Como que eu faço? Clico aqui no geral ID, vou pegar a minha varinha mágica aqui, né, o Magic Wand Tool, e aí eu vou fazer as seleções. Então, por exemplo, peguei isso daqui, que é a minha mesa. Né? Fiz a seleção, o que eu faço? Clico no layer do meu RGB e dou Ctrl J. O que ele vai fazer? Ó? Ele cria um layer só com essa minha seleção. E aí eu consigo trabalhar ela isolado do restante. E dessa maneira eu vou fazendo as seleções. Por exemplo, esse negócio aqui. Né? Eu vou pegar alguns para a gente poder trabalhar. Lembra sempre de voltar antes de fazer a seleção, tá? Senão às vezes ele seleciona outra coisa. Eu não vou fazer muitos, tá? Mas o importante aqui para mim é que vocês entendam a ideia, né? Mas a gente já vai... Não tem muita coisa nessa cena também. Mas ok. Vou trabalhar esses daqui. Talvez o vidro aqui também, né? Que é um dos destaques aqui. Então vou mexer nele também. Pronto. E aí, o que eu costumo fazer?
Eu costumo trabalhar brilho e contraste, só. Né, por padrão, assim, brilho e contraste de cada um deles para ir ajustando de acordo com o que eu quero. Porém, a gente pode trabalhar cor, a gente pode trabalhar saturação, a gente pode trabalhar qualquer uma das coisas. Vou fazer um exemplo, por exemplo, aqui nessa mesa. Ó. Por padrão, então, lembrem, né, eu trabalho brilho e contraste. Então, aqui eu consigo definir ó, só da minha mesa. Né, eu posso, tipo, nesse lance do brilho e contraste, eu posso mudar a cor dela totalmente, né? Posso fazer o que eu quiser com essa mesa, por exemplo. Né? Tirar um pouco desse aspecto lavado que ela está. Eu posso trabalhar a parte de color balance. Né? E aí a gente pode trocar a cor dela, fazer o que vocês quiserem. Né? Eu não costumo trabalhar color balance, mas é uma dica para vocês também utilizarem. E o Hue Saturation, né? Onde eu posso trabalhar a saturação dela, esse tipo de coisa. Geralmente, esse daqui, às vezes eu trabalho e quase sempre diminuindo a saturação. Então, olhando aqui, a gente já tem, né, essa diferença na mesa. E o restante a gente vai fazendo as mesmas coisas. Eu trabalho brilho e contraste, tá? Tô trabalhando essa parte aqui. Né? Então, fazer aparecer um pouco mais ali. E aí a gente vai. Brilho e contraste. Eu não vou trabalhar assim 100%, deixar perfeito, tá? O importante aqui é vocês entenderem o funcionamento, né, para depois trabalharem isso daí na imagem de vocês. E a gente vai. Isso daqui é uma coisa muito legal para se usar na pós, porque a gente tem, né, a condição, no caso, de trabalhar cada um dos nossos objetos de maneira isolada. Então fica muito fácil, tipo, mudar a cor de alguma coisa, né, adicionar elementos. É uma coisa, para mim, indispensável, né, na pós-produção, é trabalhar com esse canal. Ok. Os dois vidros agora. Vou deixar ele um pouquinho mais para o escuro. Né? Não vou clarear os vidros para eu poder mostrar algumas coisinhas do brush depois. Mais ou menos. Ok. Então é o seguinte, ó. Eu vou juntar isso daqui tudo, merge layers. Então, aqui a gente vê a diferença com o RenderD. Óbvio que eu não fiz uma coisa, né, bem trabalhada, mas observe que agora a gente enxerga essa guirlanda aqui, né, a gente tem um ganho na parede, a gente tem essa mudança aqui na mesa, né, são coisas que vão acrescentando na cena. Então aí vocês vão utilizando o olhar de vocês para ir acrescentando o máximo possível de detalhes na cena. Ok, então essa foi a nossa dica número 2. Vamos agora para a dica número 3, que é o uso de brush. O brush a gente pode utilizar para evidenciar algumas áreas, né, para criar um efeito tipo de partícula, alguma coisa assim. Pintar o nosso desenho para trazer cores, né? E a gente pode também utilizar ele de uma maneira, um efeito que dá um pouco mais de dramaticidade na imagem. Né? Eu vou mostrar as 3 maneiras. Vocês têm que tomar muito cuidado para não forçar demais, tá, esses efeitos. Às vezes eu vejo imagens aí que é muito forçado o brush, né, principalmente nas cores meio puxado para marrom, para laranja, força demais, então fica aquela cena toda esfumaciada, fica muito estranho ao meu ver, né? Eu gosto de cenas mais limpas e não daquela fumaça muito forte na imagem. Então, sempre, né, a pós-produção é uma coisa
Indispensável na imagem, porém sempre dosado, né? Sem exagero, sem aquela coisa muito carregada que acaba ficando estranho, né? Na minha opinião, lógico, né? Tem pessoas que gostam, mas aí vai de cada um mesmo. Então, ok, eu vou duplicar esse layer para a gente poder ver depois. Primeira coisa, eu vou fazer de uma maneira assim simples, né? Vamos supor que aqui nessa parte de cima eu quero mostrar um pouquinho da luz entrando, né? Claro que esse background aqui não está certo, tá? Esse background na imagem minha final mesmo ele foi trocado. Foi uma coisa só que eu coloquei no render, só que tem o canal alpha para trocar ele depois. Mas a gente vai trabalhar brush da seguinte maneira. A gente vai trabalhar na parte aqui dos blend modes, a gente vai trabalhar tanto com o screen, o color dodge e o overlay. Tá? Eu vou mostrar para vocês a diferença entre cada um deles e o efeito que cada um deles dá. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou criar um layer novo. Tá? Eu posso vir aqui embaixo e criar um layer novo. Eu vou deixar a cor no branco mesmo, tá? Para fazer esse efeito aqui. E vamos ver como é que fica. Então, eu vou aumentar o meu brush. Tá? Para isso, eu estou deixando o Alt apertado, o botão direito apertado. E aí, se eu for para a direita, ele aumenta. Se eu for para a esquerda, ele diminui. Então, Alt, botão direito. Vou deixar aqui mais ou menos do tamanho dessa parte da janela. E eu vou dar um clique, 2 cliques aqui. Ok. Observa no meu brush, né, que eu uso o brush esfumaciado aqui na ponta, tá? Eu não uso ele o reto, né, no caso. Então, essa é a diferença. Então, eu posso mudar isso daqui para screen. Posso trabalhar a opacidade, né? Posso ir criando outros, ó, né? Vamos supor. Sempre olhando bem aqui a parte, né, da opacidade. Então, observa, né, o efeito que ele dá. Ele clareou, por exemplo, essa parte aqui. Né, estava mais escuro. Então, só com o brush na cor branco, eu consigo dar essa clareada. Vou voltar aqui. Vou deixar o screen, diminuir. Se vocês quiserem dar estouro de luz lá fora, vamos supor. Claro que aqui eu estou exagerando um absurdo, né? Mas uma opção, dependendo da janela, dependendo... Né? Se eu tivesse um background lá fora esbranquiçado, alguma coisa assim, talvez cabesse, né, esse tipo de estouro. Mas olha só, é uma maneira, né, de criar esse estouro. E aí a gente vai agregando mais coisas na nossa imagem. Então, esse seria a maneira de trabalhar o brush com o screen. Vou criar um layer novo agora. Vou desligar isso daqui. E agora eu vou trabalhar com o Color Dodge. Color Dodge. Olha a diferença, né? Olha o screen. E olha o Color Dodge. A gente trabalha também aqui a opacidade. Né? Observa o efeito que ele dá. Eu vou voltar, vou trocar a cor. Né? Vou trabalhar, por exemplo, aqui uma cor meio pro laranja. Né? E aí eu posso acrescentar detalhes aonde eu quiser. Observa que ele muda um pouco a cor, tá? Com o Color Dodge. Então aí a gente trabalha a opacidade para ir criando esse efeito, né, meio diferenciado aqui, meio puxado para o amarelo. Assim como eu posso também utilizar ele no azul,
E aí eu trabalho, por exemplo, lá fora. Se eu forçar aqui, ó, observa a diferença, né, que ele dá de coloração. Se eu utilizar ó, no normal, essa seria, né, o nosso efeito aqui. Se eu utilizar no screen, observa, né, que ele perde um pouco desse azul, mas continua mais ou menos no tom. E se eu utilizar o Color Dodge, observa que ele muda bastante. Tá? Então o Color Dodge tem que tomar um certo cuidado. Geralmente, o Color Dodge ele dá um efeito parecido com alguns filtros do Instagram, alguma coisa do tipo, tá? Dependendo da cor que vocês utilizarem. Então, sempre a opacidade dele vai ser bem baixa, né? Ele vai dar, às vezes, um ganho de cor, alguma coisa de efeito, né? Esse efeito meio Instagram, assim, em algumas partes da imagem. Só tomar um certo cuidado, né? Para não forçar demais. E o último dos brushes, que é o que eu mais utilizo, seria o overlay. Que aí eu vou fazer o que com o overlay? Eu vou escurecer áreas da cena, né? Eu pego áreas às vezes um pouco mais escuras e dou um pouco mais de contraste nessa área. E eu pego áreas onde eu quero dar mais evidência na cena e eu trabalho também mais essa evidência. Então, olha só, vou colocar aqui como overlay. Geralmente eu faço dois, tá? Eu faço um para o escuro e um para o claro. Então, o nosso primeiro vai ser o escuro. Então, o que eu faço? Vou pegar aqui na minha cadeira, ó. Observa que eu vou dando contraste na minha cadeira, nessa parte, sem ferrar muito com a minha cena. É lógico que depois eu criaria uma máscara e tiraria esse efeito aqui da vela, tá? Mas olha a diferença. Ó. No normal, o que seria? No screen, como é escuro, né? No screen ele não aparece. No Color Dodge, mesma coisa. E eu vou para o Overlay. Ele vai criando mais disso aí. Né? Então eu posso ir trazendo um pouco dessa parte escura para minha cena. Ó. Eu gosto bastante desse efeito, né, do overlay. E o legal dele é quando a gente utiliza ele no branco. Né? Então, overlay, inverter, utilizar ele no branco. E o que ele faz? Ele destaca, ele traz o objeto mais para frente. Né? Observa que o ganho, né, que ele dá um ganho. Né? Eu estou aqui com a opacidade máxima, né? Mínima, quer dizer, 100%, mas ele dá um ganho bem grande no objeto que a gente utilizar, né, esse brush. Então, observa, né, que ele dá esse ganho. O que eu costumo fazer, né, esse daqui eu não utilizo. Muito difícil eu utilizar, né, o Color Dodge e o Screen. O Screen, às vezes, em janelas, eu acho super bacana para dar aquele estouro, né? Dá para utilizar ele também em luminária. Você pega a cor da luminária, pinta com brush, bota em Screen, dá aquele efeito de luz acesa e tal. Mas o que eu costumo trabalhar são esses dois, né, do overlay, para escurecer um pouquinho as minhas áreas. No caso desse daqui, que seria uma imagem de foco, é legal eu dar uma escurecida no que está para trás, né, e trazer essa área minha de frente, né, dar mais uma visibilidade melhor. Então, o brush com overlay é uma ótima pedida para fazer isso daí. Ok. Então, essa foi a nossa dica número 3. Vamos agora para a nossa dica número 4. Eu vou dar um merge aqui nesses layers. Nossa dica número 4 vai ser o Z-Depth, né? Como a gente vai fazer o desfoque da nossa imagem. Então, para isso, a gente renderiza lá, né, o nosso canal do Z-Depth. E aí, o que acontece aqui? O que for branco vai estar focado, e o que for, conforme for escurecendo até ficar preto, vai estar totalmente desfocado. Então, às vezes, é legal a gente trabalhar um pouco do levels aqui. Né, dependendo do efeito que a gente quer dar. Eu quero dar um pouco mais de foco aqui, mais desfocado ali e tal. Então, eu trabalho
essa parte. Então aqui ó, vai estar com o foco bem forte e depois ele vai perdendo o foco lá para o fundo. Ok. O que eu vou fazer? Vou duplicar meu layer da imagem, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma máscara nesse layer. Então com o layer 5 selecionado, eu venho aqui embaixo e vou criar, né, Add Layer Mask, crio essa máscara aqui. Ok. Vou pegar agora o meu canal ZDEP, vou selecionar ele, Ctrl A para selecionar tudo, vou dar um Ctrl C para copiar esse canal. Venho aqui, né, nesse meu layer, eu tenho aqui Channels, ó. E aí eu tenho aqui Mask. Vou ligar minha máscara e vou colar ele aqui. Então eu venho com o mouse em cima e dou um Ctrl V. Observa que ele pintou de vermelho aqui essa parte de trás, tá? Ok, ligo os layers. Aqui a gente visualmente não vê nada, tá? Posso tirar a seleção agora, Ctrl D. Ok. E agora é o seguinte, nesse layer, a gente vai lá em Filter, né, a gente observa aqui na máscara, tá, ó, que tá o nosso ZDEP, tá? Sempre confere isso. Então, nesse layer, vou em Filter, Blur, Lens Blur. E aí ele vai abrir pra gente o Lens Blur. Então, observa, né, aquilo que eu falei, que o que estava mais escuro ele desfoca e o que estava em branco ele vai deixar focado. Eu vou deixar aqui no Faster, tá, agora. O que vocês vão mexer mesmo? Olha só, Blur, Focal Distance, que é a distância focal. Observa que quando eu aumento, o que acontece? Ele vai desfocando cada vez mais lá o meu fundo. Então aqui, desculpa, é o contrário. Quando eu diminuo, ele aumenta lá o meu foco. Se eu aumentar, observa que ele vai fazer o quê? Ele vai invertendo a minha distância focal, né? Então, aumentei aqui, ele vai pegar o que é branco e vai desfocar. Diminuir aqui, ele vai desfocar lá o meu fundo. Tá? A gente tem o inverte aqui, que faz a inversão também disso daí. Tá? Eu posso achar a maneira que eu gosto lá e inverter depois também. No caso aqui, a gente vai desfocar o fundo mesmo. Depois a gente tem o raio. Então, ó, se eu diminuo o raio, eu suavizo o meu desfoque. Se eu aumento o raio, eu aumento o meu desfoque. Basicamente, é isso que vocês vão mexer, tá? É isso que eu mexo. O Source, Layer Mask. Aqui, a distância focal. E o raio, o quanto eu quero que desfoque a minha cena. Mais ou menos. Ok. Geralmente, quando eu estou fazendo testes aqui, eu deixo no Faster. E depois, quando está do jeito que eu quero, eu coloco aqui no More Accurate e dou OK. E aí a gente dá OK e nada acontece. Tá? O que a gente tem que fazer para o efeito aparecer? A gente vai aqui em cima da máscara, clica, deixa apertado, né, o botão esquerdo nela, e a gente apaga ela. Traz aqui para a nossa lixeirinha, tá? O último ícone aqui embaixo. Clicou ali, aí ele pergunta, Apply Mask to Layer Before Removing. A gente vai colocar para apagar. Então, apaga, e aí está feito lá o efeito. Tá? E aí a gente pode, eu duplico o layer por essa razão, tá? Antes de fazer. Eu poderia fazer direto naquele layer, mas eu duplico o layer porque depois eu posso trabalhar a opacidade também desse efeito, posso fazer o que eu quiser, né, com esse layer. Ok? Então essa é uma maneira de se criar o Depth of Field aqui na pós-produção. É uma maneira fácil, rápida e prática, né? Porque às vezes fazer o render direto com o Depth of Field leva um tempo enorme, às vezes o render. Então, dessa maneira aqui, a gente consegue trabalhar bem, controlar bem esse efeito. Ok.
Então, nesse arquivo, a gente teve essas 4 dicas. Né? Dica número 1, os ajustes iniciais. Dica número 2, o Render ID. Dica número 3, o Brush. Dica número 4, os IDEPs. E agora vamos para a nossa última dica, que é o Background. Background eu vou abrir separado mesmo, tá? Vou abrir esses dois. Né? Nem sei se esse background vai casar, tá, com a imagem. Mas em todo caso, vamos ver. Eu vou fechar esse daqui. Então, olha só, eu tenho aqui a minha imagem, né, renderizada tá sem pós nenhuma também, tá só o render. E no caso aqui, ela foi renderizada com o fundo preto. Então, como que a gente vai fazer para colocar o background nela? Certinho, né, para ele fazer os recortes, tudo certinho. Se a gente abrir, por exemplo, pelo Scripts, e abrir direto aqui no Load Files into Stack, por exemplo, vou mostrar aqui a diferença, né? Não sei se ele abre aqui. Então, olha só, aqui a gente tem separado, né? Vai dar uma diferença de tamanho, porque cada um é de um tamanho, né, no caso. Mas tudo bem, não tem problema. Observa que aqui, por exemplo, o nosso back 2 não tem aquele cadeado aqui, igual a gente tem aqui, tá? Então, antes de começar a trabalhar, isso foi só para mostrar isso, tá? Que aqui o layer já está livre, né? Eu já posso fazer o que eu quiser. No caso aqui, ó, se eu tentar movimentar igual eu fiz o outro, diminuir o tamanho, não vai dar porque ele está travado. Então, se vocês fizerem dessa maneira, clica 2 vezes aqui no layer, tá? Que ele vai destravar esse layer, ele vai virar o layer 0 aqui. Tá? E aí vocês observam que saiu o cadeado, ó, e aí eu estou com ele livre aqui. Ok. Então, como que eu vou fazer o processo para colocar o background? Olha só, a primeira coisa que a gente tem que fazer é recortar o nosso canal alfa. Como que é feito isso? A gente seleciona aqui o nosso layer 0. Tá? Lembra, sempre salva em TIFF, né, com 16 bits, e o Store Alpha Channel ligado lá, a imagem no Max. E aí a gente tem Select, Load Selection, carregar uma seleção. Se não aparecer esse alfa 1 aqui, é porque vocês não renderizaram com o canal alfa ligado. Então aí não tem jeito, vai ter que selecionar no manual mesmo. Aqui ainda é fácil porque é tudo preto, tem pouca recorte, né? Mas tem imagens que fica muito complicado para fazer isso. Coloquei aqui o meu alfa 1, dou OK. Observa ó, que ele selecionou, né, o que tiver em volta aqui. Vou dar agora um Ctrl J, para ele criar um novo layer a partir dessa seleção. Ctrl J. Observa o que aconteceu. Ele selecionou, né, aquela seleção. Ele cria um layer só daquilo que foi selecionado. Ok? Aí eu posso fazer o quê? Eu posso pegar esse meu layer 0 aqui e apagar ele. Trago ele para a lixeirinha. E aí agora eu tenho a minha imagem recortada. Né? O que eu faço agora? Posso vir aqui. Eu posso dar o Ctrl A, Ctrl C e Ctrl V lá. Ou eu posso pegar daqui da imagem direto, deixo apertado e arrasto aqui. Tá? E aí eu trago ela aqui e boa. Eu nem sei se esse background casa com essa imagem, tá? Eu peguei meio aleatório só para a gente poder. Vou diminuir um pouquinho o tamanho dele. Importante, na hora que for diminuir aqui no Photoshop, deixa o Shift apertado para ele diminuir na proporção, tá? Ok. Vou deixar ele assim. E aí o que eu vou fazer? Eu vou passar o meu layer da imagem para cima dele. Né? Senão o céu aqui é o que fica em primeiro plano. Então passo ele para cima. E aí agora seleciono o layer aqui do céu. E aí eu vou ajustar aqui, né, o posicionamento que eu quiser. De acordo com a maneira que eu quiser. Vamos supor que eu acertei aqui. Aí no caso eu tenho que acertar, por exemplo, a exposição dele, tem que acertar
o máximo de coisas para ficar o mais parecido possível com a minha cena. Às vezes coloração, contraste, essas coisas. Geralmente, exposure, né, a mesma coisa dos ajustes iniciais. Exposure, para chegar na mesma exposição mais ou menos. Hue Saturation, Color Balance, se for mudar a cor. Levels, essas coisas, tá? Não tem muito o que fazer fora disso. Tá? Aqui eu não vou deixar perfeito, mas só para chegar um pouquinho mais próximo, né? Uma coisa importante que a gente observa, ó, que quando a gente coloca esse background, nem sempre isso acontece, tá? Mas é uma coisa para se prestar atenção. Ele criou essa linha, ó, essa borda aqui, né? E fica marcado. Tenho certeza que vocês já viram isso, né? Todo o nosso alfa aqui fica marcado. Como que a gente vai tirar isso? A melhor maneira de tirar isso é o seguinte, ó. Seleciona aqui o layer da imagem, vem aqui, Layer, Mating, Defringe. No Width, deixa como 1, que eu acho que é o padrão mesmo, e dá OK. Observa que sumiu, né, essa marcação. Aí ficou aqui certinho. Só isso, tá? Essa é a maneira de se colocar background no Photoshop. Só seguir essa sequência, nunca vai dar errado, vai sempre bater certinho. A única coisa que pode dar errado é vocês não salvarem o Alpha Channel lá no render. Na hora de salvar a imagem em TIFF, tem lá, Store Alpha Channel. Clica nesse botãozinho. Se vocês não salvarem, não vai conseguir selecionar o Alpha aqui. Tá certo? Bom, pessoal, essas foram as dicas do vídeo de hoje. Espero que ajude aí vocês a melhorar cada vez mais o trabalho de pós de vocês. E qualquer dúvida, deixe um comentário aqui no vídeo para que eu possa responder, para que eu possa ajudar você com a sua dúvida, né? Se você gostou desse vídeo, compartilha com seus contatos, para que todos possam ter acesso a conteúdo de qualidade hoje em dia. Tá joia? Então, muito obrigado a todos. Até a próxima. Tchau.